dele é morte. Estar nele não se trata mais de medo da morte. Estar nele não se trata mais de medo de inferno. Estar nele não se trata mais de estar no mundo ou de estar. Estar nele é o melhor lugar. Estar nele é o melhor lugar. Entendeu? É o lugar correto. É o lugar certo. Existem muitos lugares, mas nele é o melhor lugar para você poder estar aqui. Aleluias. Eu queria continuar adorando, mas a gente tem muita coisa para falar. A gente tem que continuar com aquilo que a gente começou na semana passada, trazendo alguns esclarecimentos. Quando no final a gente recolhe as ofertas e dízimos no final, a gente faz isso daí. E quero fazer uma retrospectiva rápida de semana passada, onde a gente alcançou alguns lugares e algumas pessoas. Na quinta passada nós tínhamos um público, nós temos outro hoje. É esquisito isso, mas é assim mesmo. Aleluia, Jesus. Nós tivemos alguns esclarecimentos, queridos, sobre libertação, né? A gente usa esse tema. Esse tema é um tema polêmico, né? Tem gente assim, olha, esse negócio de libertação não existe, mas existe. Amém, Jesus? Uma coisa é você dizer que estar nele, como nós estamos cantando aqui. Eu estou nele, ele em mim, nós, e é nós, como diz a galera por aí. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A libertação, a cada dia mais, ela é, sim, um processo na vida das pessoas. E ela é para crentes, ela é para filhos. Não tem como você ver isso de forma diferente. Liberação é para filhos de Deus. Ele nos pega lá do sistema que nós saímos, do mundo, nos tira do sistema religioso, nos tira do sistema pecaminoso, nos recebe, e ele começa então um processo. Amém, queridos? Ele começa um processo de limpeza na nossa vida, processo de ir nos limpando para poder então despontar o melhor de nós, o melhor que você é. Existe um perfil da sua vida diferente do que muitos estão vivendo hoje. Existe uma história na nossa vida que pode não ser essa que eu ou você esteja vivendo hoje. O seu melhor pode ainda estar nascendo. Amém, queridos? A sua melhor história pode não ser a que está sendo vista ou contada hoje. A sua melhor história pode ser uma que está surgindo. Isso depende muito de eu entender isso. Depende muito de eu entender que não basta eu ser um crente, não basta eu um dia ter levantado a minha mão e confessado a Jesus e ter feito dele Senhor na minha vida. E o tempo passa e a nossa história ela vai ter novos modelos, novos formatos. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Amém, queridos? Melhor é o fim do que o começo. E o meio é confuso, o meio é doloroso, o meio é esquisito, o meio tem hora que está bom pra caramba, tem hora que está uma bênção no meio da história da nossa vida, tem hora que o negócio vira de pernas pro ar, tem hora que fica tudo esquisito, que você pensa que foi que houve com a minha vida. O que está acontecendo? Deus está mexendo nela. Amém, queridos? E o rebuliço é muito grande, e bagunça tudo. Mas uma nova estação, uma nova primavera está nascendo na sua vida. Um novo tempo de Deus está surgindo na vida das pessoas. Eu tenho que andar com esse entendimento. Eu tenho que andar crendo dessa forma. Entendeu? Então nós falamos sobre colheitas, sobre sementes. Falamos uma série de coisas na quinta-feira passada. E uma das coisas que a gente vai continuar falando exatamente sobre isso. Antes da queda do homem, o homem ele repousava e ele desfrutava da bênção de Deus sobre a sua vida. A palavra que tinha antes de qualquer coisa era lavrar e cuidar.
mas não tinha que arrancar toco, arrancar árvores, arrancar ervas daninhas e cavar o solo, arar a terra, jogar semente, esperar a chuva. Não. O serviço era mais administrativo do que outro. E só que na queda aconteceram coisas na natureza. Bagunçaram o microfone de vocês, cara. Tava legal, vocês começaram a mexer no que não era para mexer. E aí, aconteceram coisas que bagunçou. Espinhos e ervas amargas, ervas daninhas, elas brotaram na terra. E muito daquilo que se vivia debaixo de bênção, veio uma palavra de maldição por causa do homem, e que trouxe problemas na natureza, trouxe problemas na terra. Por isso, assim, agora tu vai do suor do teu rosto, tu vai plantar para colher, e vai viver disso. E foi assim. A história do homem lá, depois do pecado, começou dessa forma, né? Mas Deus tinha abençoado o homem, Ele tinha abençoado os animais, Ele deu-lhes o poder de multiplicação, Ele deu-lhes o poder de frutificação. O homem surgiu com esse poder, mas depois ele começou a ter que semear, cavar, plantar e preparar a terra e arrancar ervas na terra que antes ele não tinha. Veio Jesus para trazer-nos de volta o resgate da dignidade do jardim. Mas o grande detalhe é que, como eu falei semana passada, Jesus, para alguns de nós, ele se tornou apenas o Salvador. E ele não se tornou o Senhor. Por quê? Porque eu continuo governando demais as coisas e não estou no descanso dele. Esses dias eu estava ouvindo algo sobre o sábado, as pessoas falando: pastor, o dia de descansar para algumas igrejas, para alguns ministérios, é o dia de sábado. Eles guardam sábado, o judeu guarda o sábado. Algumas classes de igrejas que existem por aí guardam sábado porque não pode trabalhar no sábado e tal. Queridos, existe um sábado que eu tenho que entender. O meu sábado é Jesus. Amém, queridos? Ele é o meu sábado. Quando ele é o meu sábado, aí eu entrei no descanso dele. Entendam isso? E muitas pessoas só vão compreender o sábado verdadeiro em Cristo no milênio, quando Cristo governará sobre tudo e sobre todos. Aí você vai entender que todos os seus sábados serão cumpridos no milênio. Então, quando nós entendemos isso, eu entendo a graça nesse formato e recebo a graça de Deus e desfruto dela, recebo o amor e desfruto dele, eu entro no descanso dele. E entrar no descanso em Deus é entrar em um local de plena confiança. Amém, queridos? É entrar em um local de total confiança em Deus, em tudo e por tudo. Quando Deus deu de toda a árvore do jardim para que Adão se alimentasse dela, e ele privou Adão da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vamos entender que desde que tudo é tudo, desde que o ser humano é ser humano, desde que Deus criou todas as coisas, Deus sempre vai separar alguma coisa que é para Ele. Amém, queridos? Então, quando Deus separou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, lá no jardim, e disse que o homem não poderia comer daquela árvore, e o homem se alimentava de Deus. Amém, queridos? Porque tudo quem fez foi Deus. Amém? Então, até aquele dia, antes do homem tocar na árvore, antes do homem tocar no dízimo do jardim, né, de tocar naquilo que ele não poderia tocar, ele vivia provido de Deus, abençoado por Deus. Amém, queridos? Ele não tinha preocupação nenhuma. Ele era provido de Deus.
E aquela árvore, ela não podia ser tocada, comida, não podia provar daquele fruto. Ela era a 10ª parte do jardim, ela era aquilo que a provisão que Deus separou para ele, foi aquela árvore. E o restante todos nós temos o direito de comer. Amém? O grande problema da árvore, do homem ter comido daquela árvore, porque ela falava de conhecimento, de bem e do mal. Tem coisas, queridos, que não fazem sentido nenhum, mas fazem. Eu conversando com uma pessoa outro dia, um bom tempo atrás, essa pessoa ela começou a fazer uso de drogas, né? E eu conversando com ela, ela falou assim: qual foi o motivo que te fez usar drogas? Foi curiosidade. O grande problema dessa curiosidade é que criou um problema enorme na vida dessa pessoa. Você entende? Tem coisas que você não precisa ter curiosidade. Amém, queridos? Tem coisas que você não precisa experimentar. Amém? Não precisa experimentar. Então, eu quero que você entenda isso. Aquela árvore estava lá. E o homem tinha toda a provisão. Ele era provido de Deus. Ele buscava alimento em Deus, ele buscava informação em Deus, ele buscava suprir todas as suas curiosidades no Pai. A ideia sempre foi essa. Toda a minha necessidade eu devo buscar nele. Toda necessidade, toda curiosidade, tudo que eu preciso estar nele. Mas tinha algo ali que eu não podia comer, provar, tocar. Mas no dia que o homem comeu, era como se ele dissesse assim: hoje eu estou provido de conhecimento, eu não preciso mais de você. É isso que acontece. Toda vez que você toca e prova e come daquilo que Deus não te autoriza, é como se você estivesse dizendo para Deus: eu não preciso mais de você, eu tenho isso aqui agora na minha vida. Você entende isso? Então é quando Deus deixa de ser Senhor na sua vida, é quando eu desobedeço. É quando eu abro mão do tudo por causa de uma coisa. Então ele disse, ele começou a prover a si mesmo. Não sei se você está conseguindo entender. Toda vez que você começa a prover a si mesmo, Deus deixa de ser o seu provedor. Aí é pesado. É por isso que nós temos que ter cuidado com o nosso jeitinho brasileiro. Entende? Cuidado com as suas ideias mirabolantes. Cuidado com as curiosidades. Porque toda vez que eu sou o meu provedor, Deus deixa de ser o meu provedor. Foi isso que aconteceu com Adão, né? Ele agora era provido do conhecimento do bem e do mal. Por isso que o Senhor disse assim: tira ele daqui, para que ele não pegue daquela outra árvore agora. Você entende? Ele vai comer disso aí, ele escolheu isso daí. A Bíblia diz que aquele que de mim se alimenta por mim, viverá. Aquele que de mim se alimenta por mim, viverá. Então, eu tenho que entender que tudo aquilo pelo qual, lá em Pedro, numa das cartas de Pedro, eu não sei se na primeira ou na segunda, mas ele disse: tudo aquilo pelo qual o homem se deixar dominar, ele se tornará escravo dele. Tudo pelo qual aquilo você não conseguir resistir, você se torna escravo daquele hábito, escravo daquele costume, escravo daquele alimento, escravo daquela situação como um todo. Por quê? Porque você não consegue parar. Então tudo aquilo pelo qual eu me deixo dominar, eu me torno, eu constituo chefe, senhor sobre a minha vida. Tudo isso. Então o homem se tornou o seu próprio senhor, o seu próprio provedor. E Deus não entrou mais em cena naquela questão, porque Deus ele só pode prover. Ou Deus só pode ser Senhor de quem Ele é provedor.
Amém, queridos? Deus só é Senhor se Ele for o teu provedor. Esse é um critério dele. Eu sou teu Senhor. Eu sou quem estou provendo tudo na tua vida. Deus só é Senhor. Você vai ver que do capítulo 1, até umas alturas, você vai ver Deus falando e Deus fez. Em Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis, só para a gente tirar algumas dúvidas aqui. Você vai ver aí que, logo no primeiro versículo, no princípio Deus criou. Amém, queridos? E o Espírito de Deus se movia. E disse Deus, haja luz. E viu Deus que era bom. E fez Deus separação entre a luz e a trevas. E Deus chamou a luz de dia. E disse Deus, haja expansão. E fez Deus expansão e separação entre águas, debaixo das águas. E chamou Deus a expansão. E disse Deus, versículo 9. E chamou Deus, versículo 10. E viu Deus que era bom. E no versículo 11, disse Deus, produz a terra. Tudo era Deus, amém, queridos? Tudo era pela boca dele. E foi assim, foi acontecendo. E a terra produziu. E viu Deus que era bom. E à tarde e amanhã no terceiro dia. No versículo 14, disse Deus, haja luminares na expansão dos céus. No versículo 16, ele criou as expansões. E ele disse, fez Deus 2 grandes luminares, na verdade. E no 17 ele disse, Deus pôs expansão nos céus. E viu Deus que era bom. E no versículo 20, ele disse Deus, produza as águas. Deus foi falando e as coisas foram acontecendo. Amém, queridos? Tudo estava sujeito à voz de Deus. No versículo 21, e Deus criou grandes baleias. Versículo 22, e Deus abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai, enchei os mares, as águas, as aves, multiplicai sobre a terra, e foi. E no versículo 24, e disse Deus, produz a terra, a alma vivente. E versículo 25, que fez Deus. E disse Deus, versículo 26. E versículo 27, criou Deus. Amém, queridos? Versículo 28, Deus o abençoou. Versículo 29, disse Deus. E 31, e viu Deus que tudo era bom. Se você for olhar aí no capítulo 2, e assim Senhor, os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. Havendo Deus acabado no dia 7º, a obra que fizera, descansou. E continua no versículo 3, e abençoou Deus. Amém, queridos? E aí no versículo 4, estão as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez os céus. Aqui você percebe que alguém narrou aqui outra história. Uma hora é Deus falando, é Deus criando. Outra hora, no versículo 4 do capítulo 2, alguém narrou a história e disseram assim, e o Senhor Deus, aqui Deus já era Senhor de alguém. Amém, queridos? Aqui você percebe que a palavra Deus, ela não veio na primeira pessoa, ela já veio na segunda. Veio o Senhor Deus. Por quê? Porque veio a origem da humanidade. E com a origem da humanidade, alguém ia testemunhar alguma coisa do que Deus tinha feito. Amém, queridos? Você vai ver Deus criando, fazendo, criando, fazendo, criando e fazendo. Aí quando Ele cria os homens, agora tem alguém. E quando Ele cria alguém, Ele se torna Senhor desse alguém. Amém? A partir desse ponto, agora você vai ouvir, e o Senhor Deus, porque alguém já era submisso a esse Deus. Você não vê essa palavra Senhor para trás, você vai ver ela a partir daqui para frente. Entendeu? Essas são as origens do céu. No dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. E aí você vai ver, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover. E formou o Senhor Deus, o homem. Você entende que a partir daqui, Deus agora era governo sobre alguém. Alguém narrava uma história. Porque agora era diferente, Ele era Senhor. Alguém estava sendo provido, alguém estava se alimentando. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden. E o Senhor Deus
Deus agora está na segunda pessoa aqui, Ele é Senhor. Só a palavra de Deus, na verdade, ela aparece na segunda pessoa. Porque o período de criação passou. Estava tudo feito. E agora era o período de provisão. Por isso, alguém o chama de Senhor daqui para frente. Você vai ver que daquele versículo 4 do capítulo 2 para frente, tudo, você vai ver a palavra o Senhor Deus. E ordenou o Senhor. E aí vai. Porque até aqui, ele era Senhor. Havendo o Senhor Deus. E vai lá. Havendo o Senhor. Você percebe no versículo 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrirão vossos olhos. Você percebe como é que a serpente chamou Deus? Você entendeu? Aqui, para trás, a pessoa que estava narrando, tudo era o Senhor Deus. Mas a serpente, ela chamou, porque Deus, porque Deus não é Senhor dessa serpente. Ela não tinha o Senhor como Senhor na vida dela. E ela foi quem começou a bagunçar a vida da humanidade. Porque alguém que não tinha Deus como seu Senhor começou a jogar ideia nos ouvidos da mulher. Mas você vê claramente na fala da serpente aqui, disse a mulher: certamente você não vai morrer. Porque Deus, entende como ela trata Deus? Porque ela, para a serpente, para o diabo, para Satanás, para ele, Deus é Senhor de tudo e de todos. Mas para ele não considera o Senhor como Deus. Sabe por quê? Porque Deus não provê a Satanás, Deus provê a mim e a você. Amém, queridos? E o Senhor só é Senhor de quem Ele provê. Amém, queridos? O Satanás, ele não provê nada em ninguém. Ele não tem nada para ninguém. Para você. Aí daí você vai ver, e ouviram a voz do Senhor Deus. Todos os outros seres aqui, você vai ver a fala, e Adão e tal, e o Senhor Deus. Mas a serpente disse Deus. E disse Deus. Eu tenho que entender, queridos, como eu me coloco, como eu me posiciono debaixo da graça de Deus. Como que eu me conduzo debaixo da submissão a Deus. Como eu me comporto, como eu honro aquilo que Ele fez por mim. Como eu honro aquilo que Ele fez. Ontem eu estava conversando com um grupo de meninos aqui. E meninos, eles são sempre meninos a partir do ponto que você não ativa neles quem eles são. Grande maioria de nós, a grande maioria de adolescentes e jovens da igreja, eles vieram para a igreja até o dia que os pais puderam obrigar eles a virem. Chega um dia que os pais não podem mais obrigar eles a virem e eles vão para qualquer outro lugar, menos para a igreja. Sabe? E por que eles vão para qualquer outro lugar e menos para a igreja? Porque você obrigou eles a vir para a igreja. E muitas pessoas que chegam na igreja, elas foram obrigadas a vir para a igreja por causa de necessidades. Muitas pessoas são empurradas à igreja por causa de doenças. São empurradas à igreja por causa de pobreza. São empurradas para a igreja por causa de necessidades. Por causa de conflitos no casamento. Pessoas, elas vêm a Jesus por causa dessas coisas. E elas começam a melhorar a sua vida quando elas chegam. O problema é que existe uma coisa, tanto nos adultos quanto nas crianças, que nós precisamos resolver. Mesmo que eu e você tenhamos nos aproximado de Cristo por causa de problemas. Mesmo que eu e você tenhamos nos aproximado dele por qualquer que tenha sido o problema. Bendito seja esse problema que te trouxe a Cristo. Amém? Porém, que isso não se torne uma marca na sua vida. Que o problema que te trouxe para a igreja não se torne uma marca na sua vida. Mas que se torne na sua vida o amor que você desenvolveu por Ele, depois que você entendeu quem é Ele. O amor com que você ama Cristo desesperadamente seja maior do que a dor que trouxe você para Ele.
O amor com que você passe a amar a Cristo e o Espírito Santo, ele seja a maior marca na sua vida, que seja diferente do problema de casamento, do problema financeiro, do problema com os filhos, do problema de saúde, do problema financeiro. Sei lá qual é o trem que trouxe alguém para Cristo. Que bom que a gente chegou nele, independente do problema. Mas que bom que eu comece a migrar a minha necessidade de coisas, de resolução de problemas, por um amor incontrolável por ele. Que esteja acima dos problemas se eles demorarem a passar. Que esteja acima dos problemas do casamento se eles custarem a ser resolvidos. Que o amor nosso por Cristo ele esteja maior do que a dor da enfermidade que você possa ter no corpo que está demorando a curar. Que o amor que você carregue por Cristo seja maior do que o trabalho que o teu filho possa estar te dando. Que o amor que você tenha por Jesus seja maior do que qualquer outra crise financeira, de relacionamento, que você possa encarar. Que amor por Cristo seja maior do que todas essas coisas. Amém, queridos? É a única maneira que nós vamos ter de consolidar alguma coisa na nossa vida. E assim eu falei para esses meninos, que no dia, que a única coisa que vai impedir deles saírem daqui para ir viver no mundo, para ir viver outras experiências, quando eles enjoarem de estar debaixo da ordem do pai e da mãe para estarem aqui, quando eles deixarem de vir para cá obrigados porque são filhos de crentes, a única coisa que vai fazer eles permanecer quando eles engrossarem o cangote, como é assim que diz, né? É se eles aprenderem a amar Jesus hoje, verdadeiramente. Esses adolescentes que estão sentados por aí, por ali, eles comecem a amar Jesus, independente que você os obrigue a estar aqui. Eles começam a entender Jesus por amor, e não por necessidade. Por amor e não por pressão familiar. Por amor e não por cultura familiar. Por amor e não por pressão dos pais. Por amor e não por causa do medo do inferno. Por amor e não por causa do mundo, mas por amor. Só assim vai sustentar uma geração, quando elas forem apaixonadas loucamente por Cristo Jesus. Nada mais importa. Não importa se o pai vai deixar de vir, não importa se a mãe vai deixar de vir, não importa que ele ama, ele achou algo precioso. Queridos, eu quero isso para essa geração. Aleluia. Porque uma hora, queridos, Deus perdeu esse lugar para o homem. O homem foi buscar coisas na árvore de conhecimento do bem e do mal. O homem se tornou curioso e foi buscar aventurar-se em outros lugares. Isso só trouxe problema para ele e para a humanidade. Ele foi a outros lugares. Mas não há lugar melhor. Não há lugar melhor, irmão. Deus só é Senhor de quem Ele é provedor. Deus é Deus das coisas, mas Ele é Deus dos homens. Amém, queridos? Ele é Deus das coisas, porque Ele fez as coisas. Eu falei tudo, e Deus fez, e Deus fez, e Deus fez. Mas aí lá no versículo 4 do segundo capítulo, Ele começou a ser Senhor. Amém, queridos? Ele é Deus das coisas e é Senhor dos homens. Amém? Aleluia, Jesus. Então toda a primeira etapa da criação, a palavra de que Deus formou. A segunda etapa é porque Deus já existia. Amém, queridos? E então Ele começa a ser mencionado como Senhor. Na primeira etapa, Deus formou o homem. Na segunda, aí Deus era Deus. Na segunda etapa, Deus era o Senhor, porque o homem já existia. O senhorio de Deus está intimamente ligado à provisão. Entende? O senhorio de Deus sobre mim e sobre você está intimamente ligado à provisão de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. É por isso que quando você vai ver lá nos evangelhos, quando ele diz assim, não podeis o quê? Amar a dois senhores? Não podeis o quê? Servir a dois senhores. Amém, queridos? Porque há de amar a um e aborrecer o outro. Entende? Eu não posso servir a Deus e a Mamon. Entendam isso. Então, ele está falando de recurso. Mamon é para essa geração Deus dos recursos. É o Deus do dinheiro para o homem. É o Deus que domina a mentalidade das pessoas que vivem correndo atrás de dinheiro. Elas vivem correndo atrás de dinheiro de forma errada.
Então o senhorio de Deus sobre mim está ligado à provisão dele sobre a minha vida. Você nunca vai ser senhor de nada. Você nunca vai ser senhor de nada, até que você não seja o provedor. Amém, queridos? Eu só posso ser senhor daquilo que eu sou o provedor. Amém? Eu só posso ser senhor daquilo que eu sou o provedor. Até você prover. Se você não prover a sua casa, você não vai ser senhor da sua casa. Se você não prover a sua esposa, você não é o senhor da sua esposa. Se você não prover a sua casa, você não vai ser o senhor dos seus filhos. Amém? Porque quem provê é o Senhor da casa. Se você não é o provedor, você não merece respeito. Você não merece ser chamado de Senhor. Você vê na casa como é que acontece, né? Quando o pai ou a mãe chama o fulano, a criança lá, o adolescente, ou sei lá quem quer, assim, chama lá e assim, o que é isso? O que é? Não, Senhor. Isso é muito comum, né? Muitas vezes nós obrigamos os nossos filhos a nos chamarem de Senhor por mera formalidade. Entendeu? Mas nós vamos educando eles a nos chamarem de Senhor. Mas a ideia é eles saberem que quem provê é você. E se quem provê é você, você é o Senhor daquela casa. Se você provê a sua esposa, você é o Senhor daquela esposa. Amém, queridos? Aleluia, Jesus. Mas não há. Tô quase legal da garganta, irmão. Não há. Tá suave ainda, irmão. Mas já começar a engrossar o negócio. Já começou. Já passei a segunda, viu? Lugares. Mas não há. Quando eu fui saindo ali da sala, eu vi uma esposa ali, daquele lado ali, bonita, rapaz, com um negócio aqui na cabeça. Bonito, essa porra com boa dinheiro, Jesus. Alegria no rosto, sabe? Sorrisão legal, assim, essa parte de dinheiro é bicho bom, mas... Rapaz, pensa um negócio pra deixar a mulher alegre, é dinheiro, macho. Diga amém, mano. Porque isso é de Deus, irmão. Deus é provedor. Liso só anda triste, meu irmão. Liso anda de cabeça baixa. Deus não fez você para andar liso, não. Deus fez você para depender dEle, para ser provido por Ele. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Que haja sempre um sorriso no rosto dessas mulheres, rapaz. Porque se o sorriso estiver no rosto dessa mulher, porque o seu bolso está cheio de dinheiro, meu irmão. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. O senhorio dele está ligado a isso, meu irmão. Você não vai ser senhor de nada até que você não seja provedor. Você não vai ser senhor sobre eles. Você não vai ter governo sobre coisa nenhuma até que você seja provedor daquele ambiente. Amém, queridos? Quando nós falamos de governabilidade no reino, nós temos que entender que isso está muito acima de eu abrir minha boca e dizer que nós governamos, que você governa, que a igreja tem que governar. Se a igreja tiver que governar no lugar, a igreja tem que ser supridora daquele lugar. Ela é supridora da verdade, ela é supridora da justiça. Ela é supridora de todo bem naquele lugar. Ela é supridora de oração, ela cobre aquele lugar com oração. Ela é supridora de paz naquele lugar, ela ora pela paz daquele lugar. Ela é supridora de justiça, ela ora para que a justiça seja feita no lugar. Aí ela está governando. Ela não governa se ela mandar potestade embora. Ela não governa se ela mandar principado embora. Ela não governa se ela mandar demônio territorial embora. Ela governa se ela suprir aquele lugar. O diabo anda suprindo os lugares, porque ele anda governando a vida dos jovens a entrarem na criminalidade, a matarem, a roubarem, derramarem sangue, a entrarem na prostituição. As pessoas vão fazendo tudo que o diabo manda elas fazer, então ele governa.
À medida que esse governo só sai, quando a ordem que governa aquele lugar, ela supra aquele lugar. Amém, queridos? Ela supra aquele lugar. Toda vez que uma árvore de conhecimento, de bem e de morte, ela é arrancada, uma árvore de vida tem que ser plantada no lugar. Amém, queridos? Toda vez que você quer arrancar um poder maligno de um lugar, um poder benéfico, um poder bendito, tem que ser estabelecido constantemente naquele lugar. Porque eu não posso limpar um terreno e deixar ele limpo e não plantar nada lá. Eu não posso limpar uma casa e deixar ela varrida e não habitar. Eu não posso fazer nada disso aqui, tirar uma sujeira de um lugar e não estar presente lá para manter aquele ambiente limpo, porque certamente ele vai ser contaminado outra vez. Eu só governo quando eu sou provedor, quando eu sou supridor, quando eu cuido. Aleluia. Por isso que Adão perdeu o governo do jardim, entende? Porque ele agora não dava mais o direito legal de Deus suprir, ele agora é supridor do seu próprio intelecto. Entendeu? Quando você não tem um governo, você perde o seu direito de escolha. Você entende? Eu não sei se você já foi num restaurante convidado por alguém. Alguém já te chamou para almoçar num restaurante? Aí a pessoa chega no restaurante, é ela que vai pagar a conta. Quando é ela que vai pagar a conta, você parece que você não tem direito de pegar no cardápio. Pensa numa coisa lastimável, né? É fulano que vai pagar, então ele pede. Você já passou por essa situação? Né? Você vai comer, alguém te convidou para pagar, aquela pessoa que vai pagar a conta lá no restaurante. Ela chega, aí você é doido para pedir o prato que você gosta, mas quem vai pagar é o fulano, aí você tem que comer o que ele der. É assim que acontece quando você não tem governabilidade na sua vida. Eu chego onde eu chegar, eu como o que eu quero mesmo. Eu já cheguei numa mesa onde cada um comeu o que quis. Amém, queridos? Onde cada um pede o seu prato. Como, não, vamos fazer uma parada aqui que dá para todo mundo. Como o que você quiser. Se você quiser comer o que eu quero, a gente come junto. Se você quiser comer picanha, eu como maminha. Mas eu só como picanha. Mas aí quem quiser comer maminha, e come uma picanha no meu lugar. Mas eu quero dizer para você uma coisa, irmão. Eu quero dizer uma coisa para você. Quem paga a conta, dita a ordem do lugar. Entendeu? Isso é governabilidade. E não tem coisa mais deprimente para uma pessoa chegar num lugar que ela quer fazer uma coisa, mas ela não pode. Sabe por quê? Porque ela está sendo provida por outra. Entende? Mas quando Cristo entra na nossa realidade, Ele muda essa situação. Ele diz, você pode, você pode, você pode. Amém, queridos? Você pode. Quando eu comecei a entender essas coisas, algumas pessoas me convidaram para alguns lugares. Eu estava mudando, eu estava começando a entender aquilo que eu não entendi durante muito tempo. E as pessoas, eu quero te convidar para ir para um lugar. Eu posso levar a minha esposa? Eles podem. Eu posso levar os meus filhos? Pode. Eu vou comer o que eu quero lá. Pode. Não pode levar a esposa. Pois fica aí, eu não vou. Amém, queridos? Eu não vou. Sabe, queridos? Porque são zonas de limitação. E as zonas de limitação foi para quem foi jogado fora da presença. Foi para quem perdeu o direito. Foi para quem perdeu o lugar da mesa. Amém, queridos? Para quem perdeu o lugar na mesa. Então você chega e você come o que você gosta. Não importa se você gosta do que é mais caro ou do que é mais em conta, mas como que você gosta. Amém, queridos? Como que você gosta. É um direito seu como um filho do rei. Aleluias. Porque essa é a natureza dele. Essa é a natureza. Essa é a natureza dele. Eu preciso entender sobre isso, queridos. Porque se você tem um governo, você tem o poder de escolha. Amém? Você tem o poder de escolha. Agora escolha corretamente. Não se pode escolher algo em um lugar do qual você não tem como pagar. Na mesa você senta no lugar de servido. Ou na mesa você senta no lugar ou você está no lugar do que serve. Você senta no lugar. Eu vi uma cena deprimente um tempo desse atrás. Eu estava num lugar e a pessoa foi lá para servir. Dois rapazes, eles chegaram para servir, né? E o cara lá que recebeu o anfitrião, recebeu as pessoas. Eu fui lá para servir e dois rapazes também foram lá para servir. E os rapazes serviram com excelência, serviram com cuidado. Aí um dos rapazes, assim, um pouco naturalmente falando, ele sentou em um ponto da mesa, né? Aí o cara lá, o anfitrião, na frente de todo mundo, chegou e mandou eles levantar da mesa e sentar no outro lado, que aquele lugar ali era dele.
E aquilo foi uma das coisas que me fez começar a olhar para essa figura com um olhar diferente. Sabe, queridos? Por quê? Porque aquele lugar na mesa, ele só é meu se eu sou o supridor, se eu sou o que serve, se eu sou o que banca aquele lugar. Se eu estou sendo abençoado, o lugar da mesa principal vai ser sempre do Senhor. Amém, queridos? Vai ser sempre de Deus, é o principal lugar na mesa. Eu não posso escolher um lugar se não vou bancar. Amém? Ou alguém que for bancar para mim sabe muito bem sobre honra. Amém, queridos? Entende o processo da honra. Aí é diferente. E aí precisa entender isso. Enquanto eu ou você for o provedor, o governo é seu. E assim como você trata aquele que você serve, vai fazer toda uma diferença como você vai ser tratado. Toda uma diferença. Então ninguém pode dar um de bichão dentro da sua casa se ele não prover nada lá. Amém, queridos? Ninguém. Ninguém pode gritar mais alto dentro da sua casa do que você. Quando eu digo gritar, eu estou falando de uma forma mais... Amém, queridos? Ninguém pode fazer isso. Ninguém. Enquanto você for o provedor do seu jardim. Entendeu? Deus era o provedor daquele lugar. Um dia o homem quis provar de outro lugar. E o governo se acabou. Ele provou da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele disse assim: agora eu sou o meu provedor. Sou eu que mando. Quem tem que ser o provedor é você. E aí por isso que ele foi convidado a ir para fora do jardim. Porque naquele jardim quem provia era Deus. Amém, queridos? Naquele jardim quem provia era Deus. Nós vamos ter que entender isso, irmão. Porque ele estava comendo, ele estava dizendo assim: agora é do meu jeito. Eu sou o meu provedor. E aí Deus foi e botou ele para fora do jardim. E disse: agora vá comer do suor do seu rosto. A grande alegria de Deus foi ter provido o homem. Amém, queridos? Ele foi fazendo um monte de coisa. Depois que estava tudo pronto, ele colou e fez o homem. Amém? Você percebe que ele foi fazendo tudo. Preparou o ambiente. E depois ele fez o homem e colocou dentro do ambiente. Então a grande alegria de Deus é estar fazendo coisas por você que você ainda nem percebeu que ele está fazendo. Você pode não perceber, mas Deus está fazendo coisas para você. Só basta que você entenda que é dele que você recebe, que você quer receber. Adão não tinha ideia quando ele foi feito daquilo que Deus tinha feito para ele. É sempre uma alegria de Deus fazer coisas pelos filhos. A grande alegria dele foi ter feito, foi ter provido o homem. Essa era a alegria dele. Porque até ali, Deus só era Deus. Aí ele fez a mulher do homem. Amém? Aqui nós entramos em uma outra linha. O homem foi feito de Deus. Amém, queridos? E ele serve a Deus. A mulher foi feita do homem. E ela serve o homem. Amém? Só teve um homem que disse amém aí. O resto ficou tudo calado. Porque eu só posso ser provido de onde eu fui tirado, irmão. Amém, queridos? Então se foi tirado de mim, quem tem que cuidar sou eu. É forte, irmão, como diz o povo. Entendeu, queridos? Um dia o homem dormiu e a mulher foi tirada dele. Para quê? Para ele prover ela. Amém, queridos? Quando essa ordem muda, as coisas começam a dar problema. Entendeu? Oi. Aleluia, Jesus. Fez a mulher do homem para que o homem venha prover a mulher. Você sabe, se você entender o que eu estou te falando, meu irmão, não fica assim, não fica se espremendo para lá. Entende uma coisa. A maior alegria de Deus, entende? A maior alegria de Deus foi ter feito um ambiente para o homem usufruir dele.
Deus se alegrava, a Bíblia diz assim, fez isso e Deus viu que era. E Deus fez muito que viu Deus que era. Aí um dia Deus fez a mulher do homem para que o homem pudesse ver que alguma coisa que o homem fez era bom. Para o homem poder ver que a melhor coisa que ele pode fazer é prover em alguém. Que algo que foi tirado dele é a alegria dele para que ele venha prover. É Deus dizendo assim, eu vou te dar um gostinho. E você saber a alegria que tem de criar as coisas para prover na vida deles. Quando Deus fez uma mulher a partir do homem, Ele estava dando para o homem uma porção dele. Ele estava dando para você uma porção criacional. Entendeu? Porque Ele criou tudo e botou o homem dentro. Depois Ele criou o homem, tirou a mulher de dentro e disse assim, agora você criou alguma coisa foi criado de você. Se alegre, porque foi a minha maior alegria, foi criar para você. Então a sua maior alegria é cuidar disso daí. Eu estou te dando a sensação da alegria que eu senti de prover alguém. Porque o homem passou uma estação só lá dentro, sendo provido. Amém, queridos? O homem passou uma estação grandiosa no jardim, provido. Aí Deus faz a mulher a partir do homem, para que ele venha prover nela. Então toda a informação que a mulher tinha sobre Deus foi passada pelo homem. É a melhor sensação de prover alguém e ser seu Senhor. E ser o seu Senhor. É a dinâmica do dar. Entende? A Bíblia diz que há uma melhor alegria em dar do que receber. Então quando Deus deu ao homem, Ele teve alegria em ter dado tudo ao homem. Quando deu Deus a mulher para o homem, na verdade o homem proveu, essa mulher, a ideia foi a melhor alegria que ele teve, foi que aquela mulher tenha sido provida dele. Era a maior alegria. Amém? Então existem coisas que elas foram criadas lá na frente pelo homem. E tem coisas que Deus criou. Toda riqueza conquistada por mim não é uma bênção de Deus, é conquista. Amém, queridos? É conquista, é o seu trabalho, é o seu intelecto, você estudou para isso, você se preparou para isso, você se capacitou para isso. Isso é normal do ser humano, ele tem uma inteligência. E isso é conquista, é semente que você faz. Agora tem bênção, bênção é diferente. A bênção de Deus é aquilo que eu adquiri sem sentir dor. Amém, queridos? Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não causa dor. Provérbios fala isso. Provérbios 10, 22, você vai entender a diferença entre entre Deus ser uma bênção na sua vida e entre você conquistar coisas. Né? Porque a bênção do Senhor é tudo aquilo que é adquirido sem sentir dor. Amém, queridos? Tudo que Adão recebeu, ele não sentiu dor numa unha. Amém? Tudo. Isso é bênção, irmão. Depois que ele foi lançado fora, ele teve que semear para poder colher. Conquista, esforço, trabalho. Que é digno. Amém? Então, bênção é colher sem plantar. Repita comigo, bênção é colher sem plantar. É eu colher onde eu não plantei. Pastor, isso não é injusto, não? Querido, se você achar isso injusto, vai falar com Deus que fez todas as coisas. Porque o povo de Israel, quando eles foram tirados do Egito, a Bíblia diz, vocês estão indo para uma terra que mana leite e mel. É diferente. Amém, queridos? Mas no tempo que Abraão foi, lá é que nem eu falei na outra semana, era só um deserto, sequidão e fome. Não tinha nada, Abraão pisou e gerou. Amém, queridos? Abraão foi pisando naquele lugar e foi gerando. 430 anos depois, lá haviam casas, haviam plantações, haviam animais, haviam tudo, e o povo de Israel ia entrar e usufruir. Amém? Então eles não tinham, eles diziam assim, vocês vão morar em casas que vocês não fizeram, vão comer de plantas que vocês não plantaram, vão beber de vinho que vocês não plantaram. Amém, queridos? Bênção de Deus. Aleluia, Jesus. É assim. Quando os filhos de Israel foram para lá, foi dessa forma que eles tomaram posse. Eles iam colher o que não tinham plantado.
e iam morar em casas que não tinham edificado. Isso é bênção, irmão. Isso pode acontecer nesse tempo? Pode. Amém, queridos? Pode sim. Aleluias. Então, quando eu entrar no centro da vontade de Deus, repita comigo, quando eu entrar no centro da vontade de Deus, eu vou colher onde eu nunca plantei. Amém, queridos? Repete comigo para você ficar mais alegre. Quando eu entrar no centro da vontade de Deus, eu vou colher onde eu nunca plantei. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Então, quando eu entender isso, aí vai dar certo. Entendeu? Esse negócio aí vai dar certo, pastor. Vai dar certo. Só vai dar certo se você entrar no centro da vontade de Deus. Amém? O resto é só conversa jogada fora, né? Entre no centro da vontade de Deus. A natureza de Deus, ela é doadora. Entende? A natureza de Deus, ela é doadora. A natureza do homem é receptora, né? O homem só quer. Entende? Mas faz parte da natureza. Quando ele nasceu, já estava tudo pronto. Amém? Foi assim que Deus nos fez. Não é pecado querer, meu filho. Amém, queridos? Não é pecado receber, não é pecado querer nada de Deus. Deus fez o homem e fez assim. Ele fez tudo e colocou o homem dentro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alinhar a minha vida. Então, a natureza de Deus, ela é isso, ela é doadora. E é minha receptora. Ele quer dar, eu quero receber. Amém, queridos? Aleluia. Tem gente que não quer. A grande dificuldade entre uma coisa e outra, entre aquilo que você conquistar com o meu trabalho, com o meu suor, com o meu estudo, com a minha capacidade, entre outras coisas, é a grande dificuldade do homem entender o alinhamento, do homem entender Deus como Senhor sobre a sua vida, do homem se submeter a esse senhorio, e aí entrar no centro da vontade de Deus. É a grande dificuldade que o homem tem de submissão. É a grande dificuldade que o homem tem de estar debaixo de alguém. É a grande dificuldade que o homem tem de chamar o outro de Senhor. É a grande dificuldade que o homem tem de entender essas coisas para ele entrar debaixo do manto de bênção. A grande dificuldade. O ser humano é difícil nesse aspecto. Porque quando ele provou da árvore lá do conhecimento, ele quer sempre saber mais do que os outros. E aí tem uns que querem saber mais do que Deus. Então às vezes ele não quer ficar debaixo de um cara menos instruído, porque ele acha que sabe mais. Ele comeu da árvore do conhecimento, então ele sabe mais. E como ele sabe mais, ele não consegue ficar debaixo de quem não sabe tanto. E ele não sabe que o fato de ficar debaixo de um senhorio, ele entra debaixo de uma provisão. Amém, queridos? Ele entra debaixo de uma provisão. E isso tem acontecido na nossa geração com muita gente. Tem gente que não consegue ficar debaixo de um pastor mais jovem, não consegue ficar debaixo de alguém menos instruído teologicamente ou teoricamente e tal. Queridos, não importa se a pessoa, importa é que ele está debaixo de um manto de provisão. Amém, queridos? A natureza de Deus é doadora e a minha é receptora. Amém? Porque toda vez que eu faço o contrário, toda vez que eu não entender que doar é legal, as coisas não vão dar certo porque eu estou quebrando um princípio. Então, quando eu como do dízimo do jardim, ou do que não posso pegar, eu não como da bênção. Eu vou viver comendo do suor do meu rosto. Então, eu tenho que entender que a graça, ela sempre foi graça desde o jardim. Amém, queridos? Sempre foi desde lá. A graça foi graça desde lá. O homem não merecia. Eu preciso entender isso. Aleluia. Então, no geral, Deus não quer nos obrigar a nada. Nós não somos realmente obrigados a nada. Ou eu caminho por honra e desfruto, ou eu caminho na força do meu braço e desfruto, mas de forma penosa. Entende? Desfruto também de forma penosa. A graça, ela não
ela não pode se envolver com a força do homem. Amém, queridos? A graça, ela é graça. Eu tenho que compreender ela nesse formato. Eu disse que a graça de Deus venha sobre mim. Eu não preciso achar que eu mereço. Apenas creio. Amém, queridos? Eu apenas me envolvo com Ele. E não me envolvo com a força do braço. Então não vamos obrigar ninguém a nada. Quando eu entendo isso, eu me posiciono debaixo da graça. E eu vejo aquilo que aconteceu quando o próprio Senhor disse ao povo de Israel, lá no deserto ainda, em Deuteronômio, se eu não me engano, que ele disse assim, olha, se vocês entenderem isso daí, as coisas, elas vão indo ao encontro de vocês por causa do favor do Pai. Amém, queridos? A bênção, ela vai alcançar você por causa do favor dele. Não é por causa do que você está fazendo, mas por causa do favor. Não é porque você é bom, mas por causa da graça. Não é porque a gente presta, mas é porque Ele é amor. Então a bênção, ela vai perseguir você, porque você entendeu essas coisas. Amém, queridos? E não tem a ver com pagar nada. Quando a gente falar de dar, você nunca vai pagar a Deus por nada, né? Você nunca pode pagar a Deus por uma revelação. Eu não posso pagar a Deus por uma bênção. Eu não posso pagar a Deus por uma profecia. Eu não posso pagar a Deus por um milagre. Isso é outro nome, né? Isso são os gurus que recebem. São alguns seres de outras religiões que recebem. Não, com Deus eu repouso debaixo da graça. E o dízimo, ele me devolve para o lugar da graça. Repita comigo: o dízimo me devolve para o lugar da graça. É a árvore. Quando eu não toco naquela árvore, eu toco de tudo. Amém, queridos? Eu toco de tudo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos entender isso. Eu quero que nessa noite nós possamos sair com esse entendimento daqui, para que eu possa fazer separação entre eventos e coisas que acontecem na minha vida, porque senão eu nunca vou entender. Tem pessoas que entram em igrejas e elas entendem assim: quando eu me batizar, a minha vida vai mudar completamente por causa disso, por causa daquilo. Então, queridos, existem batismo com água, amém, queridos? Existe batismo no Espírito Santo e batismo com fogo. São batismos diferentes. Batismo com o Espírito Santo, batismo com água, batismo com fogo. São batismos que fazem um efeito na sua vida. O batismo com água, ele permite uma mudança externa e passageira na sua vida. Aí você tomou um banho, se lavou por fora, mas não mexeu nada por dentro. Agora o batismo com fogo, ele vai transformar você por dentro. Amém, queridos? O batismo com água, ele mexe externamente com você. Ele mexe com a tua vida por fora. Ele faz algo em você e permite uma mudança externa, mas passageira. Amém? Quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé, haviam muitos homens com a fisionomia de príncipe. Os filhos de Jessé foi um provedor de reis. Amém? Foi um homem que semeou reis na terra. Ontem eu estava falando com a galera aqui, eu cortei rápido o assunto dos meninos aqui, mas eu conversei ontem com os meninos sobre semente, sobre semear, sobre como é que funciona essa questão, para eles entenderem sobre o sêmen deles, quando estão lançando na terra. E eu quero dizer para você, Jessé não foi esse cara. Jessé foi um cara que jogou a sua semente no lugar correto. Porque quando você joga a sua semente no lugar correto, você provê reis. Amém, queridos? Porque a história diz que os filhos de Jessé, eles tinham a fisionomia de reis. Mas ainda assim, quando Jessé viu eles e achava que eles eram escolhidos, os senhores não atente para a sua aparência. Amém, queridos? Porque Deus não vê como o homem vê, mas Deus vê o interior. Vai atrás do outro. Tem um aí que não é um desses caras aí. Amém, queridos? Porque Davi, ele tinha um batismo interior. Amém, queridos? Ele tinha um batismo de fogo. Ele era um adorador. Ele era alguém que carregava algo mais bonito por dentro do que por fora. Apesar de ter falhado feio, de ter errado feio, mas ele carregava algo mais precioso por dentro do que por fora.
Então nós precisamos entender isso. O que produz mudança em mim são batismos. Esses dias eu tenho sido batizado no fogo. Parece o fogo do inferno. Sabe? Algumas pessoas nessa casa também têm passado por um batismo de fogo. O batismo de fogo, gente, é dificuldade mesmo. É problema. Entendeu? É quando vem aquela sensação de fogo ardendo. Não sei se você já passou quando você está na sua casa, você sente o seu corpo arder, queimar, você fica inquieto, aquela perturbação no teu juízo, aquela coisa que parece que vai te acabar, vai te incendiar o teu corpo de problema, de angústia. Isso é batismo de fogo. Você está sendo processado, meu irmão. É o Espírito Santo atuando na sua vida e vem aquela coisa, aquela sensação de fogo ardente e destruidor. Parece que vai destruir a sua vida, mas está destruindo outras coisas em você. Você está passando por um batismo de fogo. Não é o batismo das línguas, é o outro, é o batismo de fogo, de coisa que vem sobre você, um problema atrás de outro, uma dificuldade atrás de outra, uma notícia ruim atrás de outra, uma confusão atrás de um problema familiar, um problema de saúde, um problema financeiro, um problema vem sobre você e você, vai acabar tudo, eu não vou aguentar. É fogo, meu filho, tá mexendo com você. Amém, queridos? Está mexendo com você, está te pegando, entendeu? E vai dar certo, agora sim vai dar certo. Vai só dar certo se for assim. Amém? É aquela sensação que você vai ser consumido. É tanta coisa ruim que você aparentemente está acontecendo. E aí, mas isso está mexendo em você por dentro. Amém, queridos? Então é isso. Quando alguém está passando por uma libertação, os batismos, eles têm significados diferentes. Um muda você por fora, o resto muda você por dentro. Amém, queridos? Então cada vez que você estiver passando por aquela sensação que você vai ser consumido, você está sendo batizado mais uma vez pelo Senhor. Para a próxima estação. Para o próximo tempo. Né? Você está passando por libertação. Entendeu? Você está passando por libertação. É isso que está acontecendo. A ideia é essa. Quando nós pregamos algumas falas aqui, a ideia é, quando nós pregamos alguma fala aqui, que ela inquieta a pessoa, quando nós pregamos alguma fala aqui que ela aborrece a pessoa, aí é que é mais legal ainda. Entendeu? Por quê? Porque nós não pregamos para você gostar. Nós pregamos para te libertar. Amém, queridos? Nós não podemos pregar para a pessoa sair alegrezinha. Nós temos que pregar para ela sair preocupada. Amém, queridos? É para te libertar que nós estamos pregando. Não é para te causar cócegas. Não é para você... Entende? Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Eu de fato vos batismo com água, entretanto chegará alguém mais poderoso, amém, queridos? Mais poderoso, né? Aleluia. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí agora você pode sair do seu lugar e trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo. Aleluia, Jesus. A sua primícia. Não sei o que vi em mim para amar-me tanto assim. Tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para ti. Me escolhestes antes que eu dissesse sim. Tanta graça eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome e me compraste com teu sangue e me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, aos teus câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor,
Aleluia. Dentro do teu coração eu me encontro em meu lugar em ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração eu me encontro no meu lugar em ti. Ai, 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 eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, Adore, querido. te amo. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Aleluia, Jesus. Te amo, te amo. Aleluia, Jesus. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, eu te amo. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Essa é a nossa canção, Jesus. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, Te amo. Aleluia, Jesus. e eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. E te amo, te amo, te amo. Sabe, queridos, a grande diferença entre eu entender o ambiente da graça e eu entender um ambiente de condenação é saber o que Deus fez, por que Ele fez e para que Ele fez. Eu preciso sair, assim como a gente conversou muito sobre essa questão de eu sair debaixo de um ambiente de culpa, eu saí debaixo de um sentimento de culpa, eu saí debaixo de um sentimento de coisas que me corrói, que me destrói, e andar debaixo é saber a natureza disso. A natureza de Deus é que a Bíblia diz que Ele enviou o seu Filho ao mundo para, não para que Ele condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Em João 3,16 fala que ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho, para que todo aquele que nele venha crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas no versículo 17 diz que Ele enviou ao mundo, não para que condenasse, mas para que o mundo fosse salvo. Amém, queridos? Então eu não posso caminhar debaixo de condenação. Alguém já fez o papel por mim. Então quando eu não caminho debaixo de condenação, a minha mentalidade ela flui numa nova direção. Ela não flui debaixo de culpa. E se alguma coisa estiver dando errado, eu não posso caminhar debaixo de sentimento de culpa. Eu tenho que entender a graça e repousar debaixo dela. Ainda que eu venha a falhar, ainda que eu venha a errar, eu tenho que entender que a graça me cobre. Ainda que porventura acidentalmente pecado venha ser uma coisa na minha vida, ainda assim a graça ela me cobre.
Eu já não ando debaixo de culpa, pois já nenhuma condenação há. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Nenhuma condenação, queridos. Nenhuma. Então eu não posso permitir que a culpa, ela embriague a minha mente. Eu não posso permitir que sentimento de culpa, ou porque algumas coisas estão dando errado, elas venham, de alguma forma, me escravizar e me levar de volta para o ambiente de condenação. Porque você já creu. Amém, queridos? Você já creu. Só quem não crê está condenado. Amém, queridos? Só quem não crê. E a condenação é essa. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. E por que eles amaram mais as trevas? Porque suas obras elas eram más. É por isso que você tem que entender, quando a Bíblia você conhece, não é o fruto pela árvore, você conhece a árvore pelo fruto. Amém, queridos? Se as obras são más, é assim que eles vão se manifestar. Se as obras elas são boas, elas vão manifestar. Elas são manifestas pela luz. Tudo aquilo que eu trago para a luz deixa de ser morada de Satanás. Tudo aquilo que eu trago para a luz, ele perde a autoridade na minha vida. Tudo aquilo na minha vida que eu trago para a luz, Satanás não tem mais nenhum tipo de autoridade. Amém, queridos? Aleluias. Nós vamos encerrar por aqui hoje, né? Domingo nos alegraremos no Senhor aí. E na quinta-feira que vem a gente continua. Amém, queridos? Você está falando de libertação. Libertação é isso aqui, a gente não faz culto de... Não tem culto de libertação na minha concepção. Existe libertação. E a gente vai sendo liberto pela palavra. Amém, queridos? À medida que a palavra traz luz, ela traz luz nas trevas que ainda há em nós, a gente vai abrindo mão desse negócio e vamos sendo libertos. Amém, queridos? E os demônios, eles não conseguem mais atuar e habitar em quem vem para a luz. Por quê? Porque vai expor as suas obras. Entende? Vai expor as suas obras. Então, os demônios eles não podem mais habitar. Por quê? Porque todo aquele que vem para a luz, as obras más, elas são manifestas. Mas o que pratica a verdade, vem para a luz. A fim de que suas obras sejam manifestas. Amém, queridos? Traz para a luz. Amém? Traz para a luz. E vai sendo manifesta, e você vai sendo livre. Amém, queridos? Você vai sendo liberto. Você vai sendo liberto. É assim que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Provérbios 4 fala isso. A vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora. Ela vai clareando, vai clareando, vai clareando até ser dia perfeito. É assim que acontece quando o dia vem clareando. A madrugada vai indo embora e começa o sol a apontar lá. Aí você começa o dia claro, assim a vereda do caminho, você vai caminhando e vai clareando. Amém, queridos? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem algum aviso aí, queridos? Nada, se nada. Então vamos encerrar por aqui. Os irmãos que nos visitam aí pela primeira vez aí. A igreja está feliz aí pelos irmãos que estão visitando a gente, amém? É um grande amigo da gente aí de longas datas, né? Que Deus possa ter abençoado aí a família de vocês. Estamos aqui nos alegrando como casa. E sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, queridos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre essa casa, seja sobre a tua casa. E que a igreja do Senhor reunida nesse lugar diga amém. Amém, queridos. Deus abençoe.